Convidamos então a diretora do Departamento de Educação, Priscila Borck, para se fazer presente na tribuna. Boa tarde a todos. Boa tarde aos jovens parlamentares, vereadores, aos vereadores titulares, aos meus companheiros de trabalho, o Moisés e a Regina. Então, hoje eu vim aqui a convite de vocês para responder alguns questionamentos referentes ao transporte escolar. O Departamento de Educação é responsável também pelo transporte escolar do município e nós seguimos as orientações da Lei 965 de 2013, do Decreto 033 de 2014 e da Lei 1027 de 2015, as orientações. Entre elas, as orientações são que nós devemos atender os alunos que são matriculados nas redes públicas do município e que residem no mesmo, que os alunos devem ter consigo a carteirinha do transporte escolar para que sempre que solicitado pelos motoristas e também na hora de efetuar a matrícula, para a gente ter conhecimento que residem aqui no município. Os veículos eles devem ser assegurados e licenciados, né, de acordo com as normas do Código de Trânsito Brasileiro. Os veículos também eles podem sair do município para atividades pedagógicas, viagens de estudos, mediante a autorização do DETRAN. Os nossos motoristas eles também contêm o curso de direção de alunos, de transporte e de coletivo. Anualmente, esses cursos são renovados. Então, eles estão todos em dia. A distância percorrida que o transporte deve transportar os alunos é de 3 quilômetros da sua residência à escola ou da sua residência à estrada geral, de acordo com as orientações. O nosso transporte escolar ele também é autorizado a transportar os alunos que fazem a faculdade, desde que não seja prejudicado o transporte dos alunos regularmente da educação básica, eles estão autorizados, a fim também de nós incentivarmos o acesso e a permanência dos estudantes da zona rural também às universidades e instituições de ensino superior. Anualmente, a gente faz o plano municipal o plano de transporte escolar, onde a gente define as rotas, os horários e coloca especificado todos os ônibus, os motoristas e placas, de acordo também com o regulamento da lei. Atualmente, nós transportamos 879 alunos de todos os horários, matutino, vespertino e noturno, 586 alunos da rede estadual, 293 da rede municipal. Nós temos atualmente um ônibus terceirizado, 7 ônibus da frota municipal, sendo ele um reserva, para quando a gente tem algum outro ônibus que quebra, a gente utiliza esse. E atualmente ele também está sendo usado no horário das 17 horas para levar os alunos até a localidade do Morro dos Regis, porque a rota do Mosquito Grande estava com superlotação, então foi necessário colocar um ônibus para ajudar até ali. Os ônibus rodam em torno de mais ou menos 150 quilômetros por dia, que eles fazem os horários de manhã, tarde e noite, alguns, né? Varia de até 150, e nós atendemos 24 localidades. No começo do ano é feito um estudo para a gente fazer a otimização das rotas e planejamento das localidades, para a gente conseguir contemplar a todos. Então, existem algumas localidades que nós passamos apenas no período matutino, por motivo também assim da distância, de não passar 2 vezes por dia numa localidade onde há poucos alunos. Então, é otimização de custo e de rotas. Muito bem, obrigado pela breve explanação. Vamos então a algumas perguntas elaboradas pelo pessoal do Parlamento Jovem também. Como citado ali, como são escolhidas as rotas no começo do ano, feito toda a averiguação, como é feita, então, a escolha dos ônibus para as rotas, sendo que para algumas localidades vai um ônibus grande com poucos alunos e para outras um pequeno com muitos alunos? Como a maioria de nós aqui frequenta, né, os ônibus do nosso município, a gente notou esse acarretamento de muitos alunos e alguns ônibus mais pequenos e uma localidade com
poucos alunos e um ônibus um pouco maior. Como é regido pelos motoristas? Como é feita essa fiscalização? Não, somos eu, o Moisés e a Regina. Mas em qual localidade que isso estaria acontecendo? Porque assim nós temos todos os ônibus que são grandes e apenas um micro. Aí a demanda maior no centro. Em qual localidade que acontece esse problema? Que a gente não tem conhecimento. A gente tem o caso que acontece, já entra na próxima pergunta, que é o caso à tarde, às 5 horas, o mesmo ônibus que faz a rota Elber e também a Barra ali, ele vai super lotado. É feito 2 viagens, mas mesmo assim a primeira viagem vai super lotada. Enquanto um ônibus que eu não sei a localidade, um ônibus um pouco maior, vai com quantidade menor de alunos. Então aquele ônibus ali poderia estar fazendo essa outra rota. Porque o morro lá vai bem cheio, o pessoal da Elber ali, o ônibus vai bem cheio, mesmo que ele faça 2 viagens, né, já para não acarretar tantos alunos, mas ainda vai bastante alunos. Em pés também, né? Eu desconheço essa informação porque até há pouco tempo nós fizemos a fiscalização dessas rotas. E até quando a gente soube que o motorista fazia apenas uma viagem, a gente interferiu e pediu para que ele fizesse 2. E até o momento eu não desconhecia dessa informação e justamente foi feito em 2 viagens, até a primeira ali do Belo Horizonte e da Elber, para depois levar os alunos do Ribeirão Alegre para que todos pudessem ir sentados. A gente tem, todos os ônibus são de 45, 48 lugares e tem só o do Rafael Ropelato, que é da linha maior, que é do Mosquito Grande, que são 60 alunos. Se eles sentam de 3 em 3. Mas a gente pode dar uma averiguada e dar uma olhadinha nessa situação. E é feito a Elber, né? Depois a parte da Barra e o Ribeirão Alegre, né? Isso. Os alunos da Barra a gente não pode transportar, então a gente transporta os que moram até na divisa. E ele faz a volta, porque nós temos alguns alunos que moram na BR, e depois ele segue Ribeirão Alegre. Uma situação que era feita alguns anos atrás, onde essa linha que fazia o morro da Elber ali e as demais localidades daquela parte de cima, era feito por esse mesmo ônibus, e a parte que ia até na divisa da Barra era feito por outro ônibus que ia para o Mosquitinho. Ele ia até lá, fazia aquela parte ali. Naquele tempo lá não tinha tão acarretado tantos alunos, né? Porque você entrava somente o pessoal do morro e o pessoal do Ribeirão Alegre, porque o motorista tem que levar alguns alunos que são pequenos de idade e é ruim de deixar ele na escola, porque são crianças um pouco menores de idade e o risco de elas ficarem ali na escola porque não tem ninguém, né, é meio perigoso. Então, alguns alunos pequenos ele é obrigado a levar junto, até pela questão de segurança. Então, talvez aquele meio de rota que era feito antes, talvez possa acarretar uma melhora, né, nessa parte do transporte. Atualmente nós não temos veículos o suficiente e nem motorista. Lembrando que nós já conversamos algumas vezes com a direção da escola, que a responsabilidade também de auxiliar no cuidado dessas crianças é da escola. Nós fazemos o transporte escolar e tentamos já alguma parceria para ter essa divisão de tarefas, que não é somente responsabilidade do município. Então, assim, mais ônibus e mais motorista implica em folha de pagamento, em horário, então, atualmente, isso não é possível. Sobre a redivisão, então, ali como era antes, não é possível também? Uma modificação de rotas ou tem alguma lei que rege isso também? Não, porque todos os ônibus do horário das 5 horas, eles são utilizados em outras rotas, aí não tem... Mas como eu falei, que o mesmo que fazia o Mosquitinhoisse até na divisa e voltasse, isso acarretaria algum... Por questão de horário, né? Fica inviável. É porque o pessoal do Mosquitinho já chega tarde em casa, porque é uma distância bem grande até lá. Sim, o ônibus que faz o ônibus que faz o transporte do Alto Mosquitinho, ele sai às 4h15 e não pega alunos no colégio, ele vai direto para a escola para estar lá 15:45, no caso, né? E ele faz todo o interior, as localidades, visto que os outros alunos moram aqui no centro e a demora de ficar esperando é de 10, 15 minutos no máximo. O interior demora muito mais. Mas eu concordo com a Diri em questão da escola ajudar nesse procedimento, porque eu vejo que eles não estão nem aí. De meio-dia tem criança, esses tempos uma professora quase atropelou um aluno, uma criança. Ainda mais que agora a escola está em reforma, eu sei que está em reforma, mas tem toda uma questão de ficar alguém ali cuidando. Tem professor que fica ali e almoça na escola, custa ficar de olho com as crianças, porque se a gente falar que é maiores, eles não vão escutar igual um professor. Então eu concordo contigo nessa parte.
A maior preocupação da gente é essa questão, né? Até que o motorista tem que acabar levando alguns alunos junto por causa da preocupação que eles são menores. E assim, a gente chama atenção, né? Crianças é bem complicado essa parte. E a partir das 5 horas da tarde, fica até 5h25, porque demora 25 minutos para o motorista fazer a rota até lá, que a gente sempre tem quilometrado, né? Fica a gente dá uma olhada para não ter perigo. Agora são pegados uns ônibus na estrada do lado de fora, passa um fluxo maior de veículos, antes era no pátio de dentro da escola, não tinha tanto problema. Agora na parte de fora, na estrada ali, já acarreta um pouco mais. Por nossa informação, a escola é responsável até as 5 horas da tarde. Então, essa parte do transporte ali, a gente, né, não sei também, não vi isso, né? A professora disse, né? Vamos fazer uma parceria, eles então, ajudam. Né, só para essa parte, até a escola pode então estar ajudando sim dessa forma, de conversar com o pessoal da direção lá também, que possa acarretar e não saia ninguém perdendo nesse processo, né? Sim, até porque a gente tem que trabalhar em conjunto para o bem de todos, né? E não ficar a responsabilidade em cima de um só. E essa questão também de os alunos ficarem agora ali para o lado de fora, a gente fez uma experiência, o Parma conversou com a gente de ficar um tempo, a gente vai ter que rever, porque eu acho que não está dando muito certo. É bem complicado. Eu acredito que nem eu fico esperando até 11h30, e eu acredito que quando era lá dentro do pátio, eu sei que o pátio está um pouco mais precário, era melhor. O Gamela sabe como que é. Ficar lá, aquelas crianças correndo, aquela coisa toda. Pelo menos eles estavam lá dentro, agora eles estão na rua e no cemitério, exatamente. E por ali ao redor, né? Acarretou muito mais dificuldades do que estava, em visão, porque Sim. As escolas geralmente não fazem esse sistema de rua porque não tem um pátio onde os ônibus podem entrar, mas no nosso caso tem um pátio bem gigante, grande, né? Arrumado também agora, né? Era muito melhor lá dentro antes também. Por isso que é bom os esclarecimentos para a gente ficar ciente de tudo e não poder ficar falando nada, né? Sim, Vamos então à questão do horário da chegada dos ônibus na escola, sendo que de alguns estudantes estão na escola antes mesmo do meio-dia, ou mesmo passando em sua casa às 11h45. E também no período noturno, o porquê da chegada dos ônibus 20 minutos após o término das aulas. Tá, a primeira é que eles chegam muito cedo na escola, Isso. certo? Por causa justamente das rotas para a gente conseguir atender a todas as localidades. Porque tem o ônibus que faz o horário ali da divisa, Ribeirão Alegre, deixa os alunos no colégio, em seguida ele precisa fazer a rota para a escola da Valada Grop. Então, para dar tempo de chegar também no início da aula e atender a todos, eles precisam chegar mais ou menos nesse horário. Ah, sim, porque assim, a gente tem muitos pedidos dos próprios alunos o porquê. Falta, né, assim, esclarecimento, então a gente precisava saber o porquê, né, desse horário também. Tem, eu acho que o Clodoaldo que chega 12h10 ali por aí, né? Meio-dia e pouquinho. Antes não tem nenhum. E o horário depois das 10 horas? 20 minutos após o término das aulas. Sim, é porque, como vocês sabem, o pessoal que faz a faculdade, os universitários, eles também utilizam o transporte. Nós somos um dos únicos municípios aqui da Redondeza que incentiva e que auxilia neste quesito para eles poderem, para facilitar um pouco o acesso também e para estar ajudando de alguma forma. Nós temos 36 alunos que estudam no período noturno, sendo que pouquíssimos utilizam o transporte escolar. E eles têm direito. A gente tem a lei ali que também beneficia o universitário. Então, o transporte chega perto do horário do que o ônibus vai sair. Porque ele chega às 10h30, o ônibus da faculdade, né? 10h20, às vezes, né? Um pouco antes. É igual eu comentei, não tem como o baixinho vir em 5 minutos de Rio do Sul até a Agronômica, né? Uma coisa complicada. Então. Ele sai 10 horas de Rio do Sul, né? 10 horas, né? Acho que acarretou um pouco de mudança, porque o horário da escola também trabalhava até às 10h30, né? Desses horários batiam, né? Porque a faculdade estava tendo que chegar. Só que hoje tem uma lei que professores da rede estadual não podem ultrapassar as 10 horas, né? Então acaba ocasionando esses minutos. De que modo é feito, então, o controle da velocidade e da maneira que os motoristas dirigem os ônibus, ou mesmo as fiscalizações das carteirinhas e cintos de segurança? A gente tem reuniões frequentes com os motoristas e a gente solicita que, esporadicamente, eles peçam a carteirinha na entrada ou na descida do ônibus, do transporte, geralmente na entrada. Muitas vezes nós paramos o transporte escolar e fazemos essa fiscalização também. E a questão da velocidade, a gente tem, todos os ônibus têm os tacógrafos atualizados em funcionamento, que caso haja algum problema, a gente pode ter a verificação dos mesmos.
motoristas, né? Cinto de segurança também. A gente também olha quando vai fazer a fiscalização, só que os motoristas, as crianças não obedecem muito, ainda falta muito essa questão de conscientização. Até os horários que tem alguns professores, eles também solicitam, e a gente pede bastante nas reuniões de pais que eles conversem e incentivem e orientem seus filhos a utilizarem, mas o cinto de segurança ainda, infelizmente, é um pouquinho mais complicado de controlar. Como foi falado ali, sobre a carteirinha do transporte. Muita gente não tem e também não é cobrado a carteirinha do ônibus. Outra situação da distância percorrida que tu falou ali no início, que não poderia transportar o pessoal da Barra, de Rio do Sul, no caso, né? De manhã, que eu vou falar de manhã porque é o horário que eu estudo, né? Tem bastante alunos que são da Barra que ainda estão utilizando o ônibus. E o motorista não fiscaliza nem a carteirinha, nem se é aluno dentro do município, né? Daí eu queria que tivesse como ver isso aí. Faz uns 15 dias que a gente fez um bate ali na Barra, e dos 9 alunos que estavam no ponto, 3 apenas tinham carteirinha, e foi enviado um comunicado aos pais para que os mesmos eles não seriam mais transportados, e até alguns vieram no departamento extremamente nervosos e alterados, e a gente teve que conversar e ter bastante paciência. E eu não sei se é de recente isso, ou se faz mais ou menos uns 15 dias. Semana passada. Mais ou menos uns 15 a gente dias. Pode estar dando uma olhadinha de novo para ver se ainda está acontecendo. Até na verdade, os alunos são teimosos, né? São. E nessa parte, os pais incentivam e falam para eles vão lá e embarcam. Mas os motoristas também são orientados. A gente vai dar uma olhadinha nisso, porque não é mais para estar acontecendo. A gente fez, não faz 15 dias que a gente foi 15 para as 7 lá no ponto e conversou com eles e com os pais de novo, assim. Só que essa questão ali do pessoal da Barra que vem aqui para o Colégio da Agronômica, por exemplo, eu tenho um primo meu que mora na Barra, que nem o ônibus que vai na Elber e depois vai lá para a BR, ele passa pela Barra, né? Ele atravessa ali na Barra. Eu acho que seria uma questão de bom senso, né? Porque o colégio mais perto ali no caso, seria mais distante do que o colégio aqui da Agronômica. Então, compensaria mais eles virem para cá. E agora meu primo está pagando passe de ônibus todo dia para vir para a Agronômica para estudar. O que acontece ali na Barra é que não é 1 e nem 2, são mais de 20 alunos que gostariam de utilizar o transporte. E se nós autorizássemos todos, eu não posso autorizar 5 e não autorizar 15. Então, assim, a gente tenta fazer igual para todos e insiste e enfatiza bastante a questão da responsabilidade dos pais também, não apenas do município. Então, assim, nós somos responsáveis pelos alunos que residem aqui, então a gente ainda peca, mas tenta fazer o máximo para conseguir atender a todos da melhor forma possível. Então, assim, a questão ali da Barra não é, se fosse 10 ao total, talvez a gente traria, mas não são. É questão de prioridade, né? É questão de prioridade. E daí, assim, se for trazer todos, daí não tem lugar, né? Vão ter que vir em pé, superlotação, então é complicado. E, Diri, se fosse para o Ministério Público alguma coisa em relação a isso, será que teria como mudar para ajudar eles, ou alguma coisa do tipo, ou dar o passe, ou alguma coisa desse tipo? Acredito que não, porque cada município é responsável pelos seus, né? Aí tem que ver o que volta, né? Mas, assim, a gente tem todo um amparo legal, e a questão de prioridade e a questão do transporte, assim, né? De ter demanda para conseguir transportar todos com segurança. Nessa parte tem essa questão. A gente acaba enfatizando, agora eu acabei de lembrar, nessa parte do ônibus que ia para essa localidade, aí sim, ele ia em cima do limite de alunos, porque ia muito mais alunos para essa localidade quando tinha esses alunos. Né? Agora, né, faz pouco tempo que eu não estou mais andando com a linha das 5 horas, que eu tenho compromisso às 5, mas provavelmente nesses 15 dias, com a diminuição desses alunos, possa ter diminuído então os alunos que fazem essa rota também, porque eram os mesmos que iam nessa mesma rota. Quando eu fui ano passado. Era isso que ocasionava maior. Mas o ônibus ia lotado, sabe? Gente em pé até lá na frente. Aquela linha ali da Elber, da Barra e a BR, né? Mas faz tempo também que eu não... Eu acho que o que ajudaria também na edificação das carteirinhas, porque muitos alunos gostam de forjar a carteirinha. E acaba passando para o motorista, e o motorista às vezes, né, tem que cuidar para ver se está vindo carro e tudo mais, acaba passando. E assim, o Gamela mesmo, eu já falei para ele, aquele lá era carteirinha de mentira lá. Né, talvez se pudesse fazer uma carteirinha de outra cor, talvez que identificasse melhor para essa localidade ali, ajudava bastante.
E os pais vêm lá com uma falta de educação imensa também, né? Conversar com os Sim. motoristas como se tivessem culpa, né? Aham. Eu presenciei mesmo um desacato lá, horrível. Então, talvez mudar a cor da carteirinha ajudava bastante lá na identificação até para os motoristas, né? Que acabam, às vezes, escutando coisas que não necessitavam, né? Sim, tem bastante falta de respeito, a gente sofre bastante. Às vezes a gente só vai entender que a pessoa vai entender o nosso lado quando estiver no nosso lugar, né? Passando pelas situações. E a gente já comprou as folhas coloridas para fazer as carteirinhas do ano que vem. Cada ônibus, cada motorista vai ter uma cor de carteirinha. A gente Chama vai a tentar Profilu fazer que isso. ela dá um jeito. Só que eu acho que também tem que ter bastante compromisso com o motorista, né? Tipo, o motorista cobrar, porque que nem o Gamelo eu sei que cobra porque já me falaram, mas tem motorista, por exemplo, a linha da Valada Grop, e pelo menos nunca me cobraram. Pra mim nunca foi cobrado, já foi falado, vão cobrar hoje. Daí levei carteirinha, tudo, nunca cobraram. Mas eu acredito que seja bem poucos motoristas, porque o Rafa sempre cobra. Eu tô Ele falando fala... pela linha da Valada Grop, Sim. né, que eu uso. Sim, eles são orientados. Eles não vão cobrar todos os dias, nem todas as semanas, ou às vezes uma vez por mês, 2 vezes por mês, às vezes não, porque o que a gente orienta é ter a carteirinha para também, se algum caso de acidente, algum imprevisto, a gente ter um endereço, ter um telefone, saber de quem que é filho. E é um documento de identificação também, porque não são todos que têm a identidade, o RG consigo ali todos os dias, né? E a carteirinha de transporte, e até porque eles conhecem a maioria, sabe? Porque a carteirinha também é para ver onde mora e tal, né? Mas deles, tem um motorista que diz assim, eu sei que todos eles têm, porque todos moram lá, em tal localidade. É exatamente isso, todo mundo sabe onde que mora. Mas, enfim, eles têm que cobrar para saber que a pessoa tem consigo, né? Que nem tem a questão ali que tem gente que leva comida dentro do ônibus, assim, daí, tipo, come e a embalagem fica por ali mesmo, dentro do ônibus. Mas geralmente os motoristas brigam. Aí a educação o meu deles. briga. É que nem não, tipo, daí- O meu briga. Daí é da educação deles e também da orientação da escola e dos pais. Que a gente repassa, isso a gente não consegue. Ô, Diri, uma questão da CME, só uma dúvida. Quem faz CME pode usar o transporte escolar? No contraturno? Noturno, não. Só Durante no o dia, sim. contraturno, aham. Noturno, a gente combinou com o Fábio, com eles também de estarem fazendo uma carteirinha, mas não o transporte escolar, porque as aulas acabam muito cedo e o pessoal fica perambulando por aí. Então, a responsabilidade dos pais estarem vindo buscar esses alunos. Só o contraturno, então, quem estuda de manhã e à durante tarde. o dia, Aham, sim. Certo. Ainda a gente talvez vai ter que rever, porque está dando sobrelotação em algumas linhas, mas por enquanto ainda está dando para utilizar. Só as últimas perguntas. Depois da extinção do ensino fundamental no municipal e o envio para o Estado, como ficou o repasse do Fundeb? E o município continua recebendo? Ou o repasse é direto? O repasse do Fundeb, ele é por alunos matriculados na rede. Ele revém, mas referente aos alunos que nós temos. O ônibus que leva o aluno para as universidades são custeados com recursos do Fundeb? Não, recursos próprios. São 2 pagamentos. Tem o que ele faz os horários durante o dia para os nossos alunos e tem o valor que é noturno para a faculdade. Bem, a gente agradece a presença, agradecemos pelos esclarecimentos, né, tirando todas as nossas dúvidas. Deixamos à disposição para as suas palavras, caso queira explanar alguma coisa. Agradeço também, agradeço o pessoal que veio comigo, a Regina e o Moisés, e espero ter ajudado. Com certeza. A gente que agradece.